2 da TV aberta, 8 da NET Claro e 7 da Gigabyte Telecom, no site oficial do Parlamento Estadual, portal.al.gov.leg.br e ainda pelo canal do YouTube. Solicitemos aos participantes que mantenham seus telefones celulares em modo silencioso no decorrer dos trabalhos. Já se encontra à nossa mesa a deputada estadual delegada Adriana Corsi. E convidamos para compor a mesma o vereador por São Paulo, Eduardo Suplicy. Vereador de Goiânia, Mauro Rubem. Ex-reitor da PUC Goiás, Volmir Terésio Amado. Coautora do livro Um Jeito de Fazer Política e jornalista da Folha de São Paulo, Mônica Dallari. Presidente do PSOL, Manu Jacobi. Reverendo da Paróquia Diocese Anglicana de Brasília, Isaías Torquato. E a pré-candidata ao Senado Federal pelo PCdoB, Denise Carvalho. Boa tarde a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos à nova Assembleia Legislativa de Goiás, a Casa do Povo, a casa de todos nós, a casa dos movimentos sociais e de todos aqueles que mais precisam. Hoje nós estamos, nosso mandato, inaugurando esse auditório novo de forma brilhante. Quero agradecer a presença de cada um e cada uma, cumprimentar os membros dessa mesa representativa, na pessoa do nosso querido companheiro, ex-senador, vereador por São Paulo, Eduardo Suplicy, que vem hoje a Goiânia apresentar seu último trabalho, o livro Um Jeito de Fazer Política, jeito que nos inspira, que nos fortalece e que, neste dia em que nós recebemos a notícia de que 33 milhões de pessoas no Brasil estão passando fome, maioria mulheres e crianças, nós precisamos ouvir Suplicy, que há décadas luta, dedica sua vida pela renda mínima, porque ninguém pode passar fome num país rico como o nosso. Essa luta do Suplicy é nossa, a luta pelos que mais precisam. Estive com ele em 2016, conhecendo seu trabalho com as pessoas em situação de rua. Apresentamos aqui na Assembleia, vereador querido, a política estadual de atendimento às pessoas em situação de rua, para que a gente trouxesse um pouco dessa ideia humanista para Goiás, campeã de assassinato de pessoas em situação de rua do país. Então, hoje, nós estamos aqui recebendo nosso brilhante senador, vereador, ativista pelos direitos humanos, líder do Partido dos Trabalhadores, e muito nos honra receber esses companheiros e companheiras aqui. Professor Volmir Amado, nosso reverendo Isaías Torquato, nosso amigo querido, Denise Carvalho e Manu Jacobi, ambas pré-candidatas ao Senado Federal por Goiás, nossas companheiras queridas, a jornalista brilhante Mônica Dallari e o meu companheiro, vereador Mauro Rubem. Nós abrimos, então, essa sessão especial, convidando a todos para ouvirmos e aprender com o nosso companheiro Suplicy. Passarei agora para uma breve saudação de até 3 minutos para os membros da mesa. Em seguida, vamos ouvir nosso convidado especial e de honra aqui em Goiânia hoje. Vereador Mauro Rubem, passo a palavra para que você possa fazer sua saudação. Olá, olá, boa tarde a todas e todos e todos. Mônica, você está convidada aqui para a mesa. Assim que você se desenrolar das fotografias. Bom, quero saudar essa mesa maravilhosa aqui, já citada pela nossa
deputada estadual, é nossa pré-candidata a deputada federal. Nós já estamos no período pré-eleitoral. Isso já é extremamente permitido. Adriana Costa, que tem um orgulho muito grande. Para nós é uma honra dividirmos uma atividade tão importante, que é ouvirmos a experiência, o relato do nosso ex-senador, hoje vereador, Eduardo Suplicy, do qual a gente fica muito feliz. Eu quero apenas reiterar o que já foi dito, né, junto aqui com o nosso amigo, ex-reitor da PUC, Volmir Amado, né, Manu e a Denise, o nosso reverendo Isaías, todos que estão aqui, cada um e cada uma. Senhoras e senhores, a desigualdade é uma das questões mais graves que tem. Esse sistema que nós temos hoje no mundo, ele só vai aprofundar. Ele não tem limite para aumentar a desigualdade. Por isso, nós entendemos que esta atividade aqui, como hoje, o empenho, o envolvimento e a consciência de cada vez de mais pessoas, podemos mudar o estado de Goiás, e é por isso que, inclusive, aproveito para convidar aqui militantes. Na segunda-feira, às 17h30, nós vamos fazer mais um encontro de conjunto de militantes e de pessoas do movimento social e popular que estão hoje em torno do projeto para reestruturar o Brasil, que é Lula e Alckmin. Esse projeto tem tudo a ver com esse tema, porque nós sabemos especificamente como é que a concentração de renda acontece, como é que a exclusão, a destruição da vida, do meio ambiente, das relações humanas, e, sobretudo, né, Adriana, daqueles e aquelas que mais sofrem, as mulheres negras, de periferia, que nós entendemos. Porém, eu sou esperançoso. Sou esperançoso e momentos como esse me enchem de alegria. Muito obrigado. Temos aqui uma boa audiência pública e multipliquemos essas informações para transformar o nosso Estado, transformar o Brasil. Muito obrigado. Sim. Então, desejo em meu nome, em nome também aqui do reverendo Isaías, do Mauro, da Adriana, da Manu, da Denise, nós todos, Fábio Júnior, acolher com muita estima, com muita admiração ao querido Eduardo Suplicy. Nós já conhecemos, vendo aqui desde Goiás, a sua história, a biografia, que nos inspira tanto também em nossas lutas em nosso Estado. Então, querido Eduardo Suplicy, seja bem-vindo, uma honra, alegria a sua presença em nosso meio. Desafios nós temos também em Goiás. O senhor bem sabe, um estado pujante, que enche navios e caminhões de carne, de soja, de milho, e alimenta a Ásia, a Europa, mas aqui nós temos 400 mil pessoas que passam fome, e 1.800 que entraram na linha da pobreza. Este também é nosso estado. Falta não é bem comida, falta justiça social. Então, sua palavra hoje e, sobretudo, o seu testemunho de vida são profundamente inspiradores para, desde nosso estado, de nossa região, ajudarmos pela mudança aqui em Goiás e a mudança no Brasil. Oxalá a mudança na humanidade. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu saúdo a essa mesa tão qualificada e digo da minha satisfação de estar com vocês e do meu privilégio de poder representar, em certa medida, setor da igreja, sobretudo a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Diocese Anglicana de Brasília. E quando eu cheguei aqui, um pensamento me veio à mente, que é a outra forma de ser igreja. Sobretudo igreja que esteja atenta à mensagem de Jesus. Quando, em Mateus capítulo 24, senador, diz assim, que por não ter atenção às pessoas empobrecidas, certo momento Jesus dirá, afastai-vos de mim, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estando nu não me vestiste, e enfermos na prisão não me visitaste. E isso ele diz ao diabo. E o diabo é quem separa, quem divide. E o diabo no Brasil já está instaurado desde 2016 e foi eleito em 2018. Por isso será uma alegria, uma satisfação muito grande ouvi-lo de forma profética. Falar sobre fome, falar sobre a ausência de comida na mesa da pessoa empobrecida e das mulheres é um ato profético. Por isso eu me sinto privilegiado de estar aqui. Muito obrigado.
Olá, boa tarde. Meu nome é Emanuele Jacobi. Sou conhecida também como Manu Jacobi. Sou presidente municipal do PSOL, componho a executiva estadual do PSOL como secretária executiva de comunicação e me coloquei à disposição do partido para estar com a tarefa de ser pré-candidata ao Senado do governo, ao Senado do Estado de Goiás. Eu quero fazer uma saudação ao Eduardo Suplicy. Seja bem-vindo no nosso estado. Quero agradecer ao convite da deputada Adriana Corsi e dizer que a minha presença aqui fortalece um debate muito importante que nós precisamos fazer no nosso estado, que é a unidade da esquerda. Aqui no nosso estado, nós temos uma grande expressão da direita, da extrema-direita, é uma expressão muito forte que esteve nas urnas na última eleição, que representa boa parte da população, mas a gente tem vivido um momento importante aqui, que é nas urnas, nas pesquisas eleitorais, o Lula está na frente. Então, o pessoal se coloca à disposição de construir essa frente de esquerda, devido à importância que é, no momento, não só no cenário nacional, mas no cenário estadual. Representa uma política, aqui no nosso estado, conservadora, uma política de base escravocrata e que está ao lado das privatizações. Então, eu venho falar em nome do PSOL, agradecer ao convite, mais uma vez, e dizer, por último, que é muito bom estar ao lado da Denise. Nós somos as únicas mulheres pré-candidatas ao Senado do Estado de Goiás. Isso é muito importante, isso mostra qual que é o compromisso da esquerda goiana em relação às pautas prioritárias. Então, muito prazer, muito obrigada. Passo para a Denise agora. É uma alegria estar aqui nessa mesa. Eu represento aqui o PCdoB, partido pelo qual eu já fui deputada estadual por 3 mandatos e também vereadora de Goiânia. E eu, agora, assumindo uma tarefa pelo meu partido, já indicada pelo partido, uma tarefa árdua de ser pré-candidata ao Senado. Como mulher, não é, Manu? Isso é um desafio muito grande para nós. Esse estado teve uma senadora da República, que foi a senadora Lúcia Vânia, e agora, nessa eleição, nós temos aqui representantes do boi, da bala, da Bíblia, e temos nós, as mulheres, resistindo, resistindo, como são as mulheres que também estão garantindo a maioria para Lula nas pesquisas eleitorais. Porque nós somos as primeiras vítimas da fome, da carestia, da violência, da miséria, da falta de esperança e da barbárie. Nós estamos nos tempos da barbárie, não é mais a véspera da barbárie. Nós já estamos vendo os coturnos sujos, mal cheirosos, batendo às nossas portas. Então, para nós, semear a esperança e receber em Goiás Eduardo Suplicy é uma grande semente de esperança, é uma grande semeadura de esperança. Bem-vindo, senador. Muito obrigada por sua presença, muito obrigada por seu exemplo, por sua obra. Nós queremos ser senadoras da República seguindo o seu rastro. Obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença. Eu quero registrar também a Neia Alves, nossa companheira, representando o Cine Saúde, representando a Associação dos Egressos da UFG, professor Eliomar Pires, nosso companheiro Fábio Júnior, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. A Fernanda, doutora Fernanda, pela ABJD. E agora a gente vai ouvir nosso querido Eduardo Suplicy, nosso companheiro. Obrigada. É tão bom saber que 2 mulheres estão se candidatando aqui para o Senado Federal. Quem sabe vocês possam, com o toque feminino, fazer avançar ainda mais a proposta sobre a qual eu irei falar aqui hoje. Eu quero muito agradecer a atenção do vereador Mauro Rubem, do pré-candidato a governador Volmir Amado, que
terá também um papel fundamental na defesa da proposta que hoje irei aqui explicar. Então, Manu Jacob e Denise Carvalho, vocês vão ter um papel fundamental. Cumprimento o reverendo Isaías Torquato, que coloca já os fundamentos sobre os quais eu irei falar mais, da necessidade da renda básica, tanto por Jesus como todas as demais religiões. A renda básica tem muito a ver com elas, e eu quero muito agradecer a delegada Adriana Corsi por este convite, que me enche de felicidade. Sabe que eu estou esperando um diálogo com o presidente Lula, que me disse já há diversos meses atrás: Eduardo, eu quero conversar com você sobre o que você vai fazer, ser candidato aqui e tal. E acontece que essa conversa está sendo adiada. Agora, essa semana, ele estava com Covid. Então, eu disse que, na hora que ele quiser, irei conversar. Eu poderei ser, ou simplesmente como a Mônica Dallari, que está... Eu não sei o que ela... está lá. É minha coautora do livro. Você está convidada para vir à mesa, Mônica, mas você está... Ela pondera que, olha, o que você deve fazer é o que estou fazendo hoje, é viajar pelo Brasil. E eu tenho viajado pelos mais diversos estados a convite. A cada semana eu vou para um, e para defender a instituição da renda básica, e continue vereador até o final do seu mandato, em 24. Outros querem que eu seja deputado estadual, outros a federal, outros ao Senado. Mas eu fiquei de tomar a decisão apenas depois da conversa que eu terei com o Lula. Mas eu queria, para começar, lhe perguntar: você, quando saiu de casa pela última vez, como é que você o fez? Por favor. Eu saí de casa agora há pouco, deixei minha filhinha Helena, caçulinha, na escola, e vim de carro para cá. Mas você saiu pela janela? Não, pela porta. Eis o nome do meu livro. Você já tem esse meu livro? Você me deu. Eu lhe dei. Então, o nome do meu livro, Renda de Cidadania, a saída pela porta, tem a ver com a história dos fundamentos da renda básica de cidadania ao longo da história. Acompanha a história da humanidade. 520 anos antes de Cristo, o mestre Confúcio, no livro das explicações e das respostas, observou que a incerteza é ainda pior do que a pobreza, e pode alguém sair de casa senão pela porta? É uma questão de bom senso. Se o presidente da República quisesse, de fato, cumprir a Constituição, o artigo 3º da Constituição, que diz que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o desenvolvimento, construir uma sociedade justa, livre e solidária, erradicar a pobreza, promover maior igualdade e garantir a vida com dignidade para toda e qualquer pessoa, não importa origem, raça, sexo, etc. Uma solução tão de bom senso é instituirmos a renda básica de cidadania. Se formos um pouco mais adiante, nos encontrarmos com Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, ele diz que Aristóteles é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Se nós formos consultar a Bíblia Sagrada, qual é a palavra da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento mais citada? 513 vezes me ensinou o rabino Henry Sobel. Tzedakah, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade.
o grande anseio do povo judeu, como também do povo palestino. Então, no livro do Êxodo, do Deuteronômio, dos Provérbios e tantos outros no Antigo Testamento, sempre está a palavra de Tzedakah. Não é à toa que o MST, temos aqui membros do MST, muitas vezes começam os seus seminários, simpósios, pela leitura do livro do Êxodo, para lembrar da luta pela terra prometida, por justiça na sociedade, pela reforma agrária. Se nós formos ao Novo Testamento, então, o reverendo Isaías conhece muito melhor do que eu, mas nos Atos dos Apóstolos está que eles venderam os seus bens, passaram a viver em comunidade de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se formos ver as parábolas de Jesus, como a do Senhor da Vinha, ele diz que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Ao final do dia, começou o pagamento. Com cada um combinou o que ambos consideravam justo. Ao final do dia, começou o pagamento pelo último que ali chegara. Ao pagar ao primeiro, este lhe perguntou: mas como assim? Você está pagando o mesmo que ao último que aqui chegou? Eu trabalhei mais do que ele. Ora, você não percebe que eu lhe paguei exatamente o que ambos combinamos como justo e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? Se nós formos a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, ele diz que todos nós deveremos sempre proceder seguindo o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. Se formos ver o que pensam os seguidores de Maomé, dos 4 califas que escreveram o livro dos hadis do islamismo, Omar, o segundo deles, diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se nós formos ver o que pensa o budismo, Dalai Lama, numa ética para o novo milênio, diz que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência da humanidade. Ora, será que eu posso tirar o paletó? Porque eu vou me animando e com mais energia. Bom, que bom. Colocam racionais. Então, podemos ir um pouco mais adiante na história e nos encontrarmos com outro grande pensador que também fundamentou a nossa proposta. Eu me refiro a Thomas More. Em 1516, ele escreveu A Utopia. Vocês sabem que, naquela reunião com todos os seus ministros, que foi televisionada, teve tamanho impacto, o presidente Jair Bolsonaro chegou a certa altura, quem sabe vocês se lembram, eu quero distribuir armas para todo o povo brasileiro. Se lembram disso, né? Eu fiquei assustado. Daí, certo dia, ele disse, olha, eu estou com Covid, dizendo a Covid, e vou precisar ficar 2 semanas, pelo menos, isolado no Palácio do Alvorada. Aí eu pensei comigo mesmo, quem sabe ele tenha tempo de ler um livro. E mandei para ele A Utopia de Thomas More. Por que razão? No livro primeiro de A Utopia, Thomas More escreve
a respeito do diálogo que o cardeal Morton está tendo com diversos amigos sobre a pena de morte que, instituída na Inglaterra, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E eis que, então, o viajante português Rafael Ítalo Deu observa: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, Juan Luís Vives, espanhol, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe a garantia de renda aos habitantes de Bruges. Por esta razão, Thomas More é considerado um dos pensadores grandes da humanidade que melhor fundamentou a renda básica de cidadania. Você sabe que o gabinete do presidente agradeceu o livro, mas não disse que ele tenha lido. Não leu ainda. Um pouco mais adiante na história, podemos nos encontrar com outro Thomas, Thomas Paine, P-A-I-N-E, o grande ideólogo das revoluções americana e francesa, que nasceu na Inglaterra em 1734 ou 43. E mais tarde tornou-se amigo de Benjamin Franklin, que era um homem extremamente influente, inventou para-raios. Antes só se usava monóculo, ele inventou os óculos. E ele persuadiu Thomas Paine a ir viver na América antes da independência. E para lá ele foi como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores. Teve enorme impacto. George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos para lutarem por sua independência como Common Sense, senso comum, que, publicado em janeiro de 1776, fez com que, 6 meses depois, em 4 de julho de 1776, os americanos proclamassem a sua independência. O que dizia Thomas Paine em senso comum contraria o bom senso, que uma ilha domine um continente e coisas como tais. Acontece que, por causa das suas ideias tão progressistas, ele começou a se sentir perseguido na América e voltou para sua terra natal, a Inglaterra. E lá chegando, imagine, começaram a queimar os seus livros, este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. E ele então seguiu para a França e de tal maneira se engajou na luta, como vocês todos aqui, por liberdade, igualdade e fraternidade, que 3 anos após a Revolução Francesa de 1789, embora estrangeiro, ele foi eleito constituinte francês. E nesta qualidade, em 1795, ele escreveu um texto de 20 páginas para a Assembleia Nacional da França, denominado Justiça Agrária, que está aqui publicado em 20 páginas, onde ele diz que a pobreza tinha a ver com a instituição, com a civilização e a instituição da propriedade privada, pois ali na América, onde ele tinha estado, não enxergara tamanha destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias. Por que razão? Porque na América, a propriedade era comum dentre os índios, mas ele considerava de bom senso que uma pessoa, como aqui em Goiás, cultive a terra, realize benfeitoria na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela de seu rendimento
para um fundo que a todos pertenceria. E deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todos participarem da riqueza da nação. E isto, ele ressalta, é um plano para todos os países. Podemos seguir um pouco mais adiante na história. Em 1848, Karl Marx com Friedrich Engels escreveram o Manifesto Comunista. Um pouco mais tarde, Karl Marx escreveu os volumes de O Capital. Mais tarde, em 1785, ele escreveu a Crítica ao Programa de Gotha, onde ele diz que, numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder se inscrever como lema dessa sociedade 12 palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith, em A Era da Incerteza, diz que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital. From each according to his capacity to each according to his needs. De cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Certo dia, eu estava fazendo uma palestra sobre esse tema para as comunidades eclesiais de base lá na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, presidida então pelo saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida, grande defensor dos direitos humanos. E eu fui falando de todos os grandes pensadores da história, economistas, filósofos que defendem a renda básica, e eis que, quando, ao término, veja só, Dom Luciano Mendes de Almeida disse para mim: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Daí eu li a epístola de São Paulo, achei tão bela, e eu sempre cito São Paulo e Karl Marx, né? Então, e podemos avançar mais, chegar no século XX, Bertrand Russell, em Os Caminhos para a Liberdade, diz que, depois de examinar os grandes movimentos que abalaram a Europa antes da Primeira Grande Guerra Mundial, em 1918, o socialismo, o anarquismo, o fascismo e o sindicalismo, etc., ele diz: o meu plano é exatamente esse. Cada pessoa deve receber o necessário para a sua sobrevivência. E daí para frente, cada um vai receber aquilo que conseguir por seu talento, esforço, capacidade, criatividade e tal. Mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. E por aí, nos anos 30, 40, 50, até mais adiante, foram inúmeros os, inclusive, laureados com o Prêmio Nobel de Economia, que fundamentaram a garantia de uma renda. George Stigler, em 1946, propondo um imposto de renda negativo, também James Tobin, Milton Friedman, John Kenneth Galbraith, Paul Samuelson. Lá nos anos 70, quando era presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, 1.200 economistas, dentre os quais esses que eu citei, escreveram ao Congresso e ao governo norte-americano a importância de se prover a garantia de uma renda. E o presidente Richard Nixon chamou um arquiteto de políticas de combate à pobreza, Daniel Patrick Moynihan, que depois foi senador, para desenhar a proposta. E ele desenhou o Family Assistance Plan, pela qual toda família que não recebesse nos Estados Unidos, naqueles anos, início dos anos 70,
no final dos anos 60, pelo menos 3.900 dólares anualmente, passaria a receber, ter o direito de receber, 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda. A proposta foi aprovada na House of Representatives, Câmara dos Deputados, mas no Senado chegou uma hora um senador falou, puxa, mas então 2 trabalhadores, um vivendo ao lado do outro, um todo dia vai trabalhar, o outro fica na rede, esse também vai receber? Claro, todos vão receber. Então voto contra, por 10-6, perdeu. Mas em seguida ao Richard Nixon, concorreu com ele George McGovern, que, assessorado pelo Prêmio Nobel de Economia James Tobin, propôs a garantia de uma renda para os Estados Unidos, mas, infelizmente, naquela época, não conseguiu convencer a maioria dos seus eleitores e Nixon venceu as eleições e depois até acabou saindo pelo episódio do Watergate. Mais e mais, por exemplo, na Europa, em 1984, o Philippe Van Parijs, que é a maior autoridade que eu conheço sobre o tema, autor deste livro, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e economia sã, com meu prefácio, junto com Yannick van der Bort, ele, em 1984, apresentou para o Collège d'Europe, num concurso promovido pelo rei da Bélgica, e ganhou o concurso de melhor trabalho justamente sobre a história da renda básica ao longo de tudo que aconteceu. E ganharam o prêmio de $4.000, com o qual convidou especialistas, estudantes, economistas, filósofos que se preocupavam com a erradicação da pobreza na Europa. E, em 1986, num simpósio de 2 dias, fundaram a Basic Income European Network, a rede europeia da renda básica, e que passou a se reunir a cada 2 anos, e nesses últimos anos, a cada ano. O próximo congresso vai se dar em setembro, 26 a 28 de setembro, em Brisbane, na Austrália, e eu já mandei o meu abstract, a minha exposição que eu vou fazer, vou estar lá, embora seja alguns dias antes de 2 de outubro das eleições, mas eu estou seguindo a recomendação da Mônica de fazer as minhas palestras, tanto aqui em Goiânia, quanto eu também fui convidado para participar do encontro que o Papa Francisco está fazendo com alguns laureados com o Nobel de Economia e com os jovens de todo o mundo. A maior delegação dos jovens é de 500 da Itália, a segunda maior é de 250 do Brasil, que me convidaram para fazer uma palestra para estes jovens na PUC de São Paulo. E quando eu terminei, ele falou, nós queremos que você vá ao encontro com o Papa conosco. E eu aceitei. Então, dia 22 a 24 de setembro, na mesma viagem que eu vou para a Austrália, eu vou tentar falar com o Papa. Mas sabe por quê? Eu fiquei super contente com o Papa Francisco. Será que eu... O governador, nosso futuro governador, já conhece o último livro do Papa, Vamos Sonhar Juntos? Não leu? Eu recomendo. Você já leu? Não, mas não. Também não leu? Vocês não leram ainda? O reverendo leu. Mas leu a página 143? Posso ler aqui?
Preste atenção. Papa Francisco, reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o de renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos, que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro. Como cada vez mais os imperativos tecnológicos podem ajudar as pessoas a combinar. Tecnológicos do trabalhista exigem políticas como da renda básica de cidadania universal, também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Veja com que clareza o Papa Francisco defende a renda básica universal. Eu fiquei super feliz e vou ao encontro do Papa Francisco em Assis sobre a economia de Francisco e Clara, e onde certamente ele vai, pelo que está aí escrito, recomendar a todos os países do mundo. Vocês sabem que o Papa Francisco, inclusive quando veio da última vez à América Latina, saiu dizendo, conclama a todos os povos do mundo, aos chefes de Estado, para colocarem em prática aqueles instrumentos de política econômica que possam elevar o grau de justiça na sociedade. Que instrumentos podem elevar o grau de justiça? Quando se aboliu a escravidão, elevamos o grau de justiça, mas não tomamos todas as medidas necessárias para compensar mais de 3 séculos de escravidão. Se provermos a melhor qualidade de educação para todos os meninos e meninas, para todos os jovens, se possível, em tempo integral, para os adultos, aqueles que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, à luz dos ensinamentos de Paulo Freire, querido, se provermos a melhor qualidade de assistência à saúde pelo Sistema Único de Saúde, na cidade e no campo, em todos os bairros da cidade, se estimularmos as formas cooperativas de produção, à luz dos ensinamentos do Paul Singer, nosso querido secretário de Economia Solidária, formas de economia solidária, se provermos mais e mais oportunidades de microcrédito, à luz dos ensinamentos de Muhammad Yunus, que criou o Grameen Bank, o Banco do Vilarejo, lá em Bangladesh, e assim por diante, estaremos elevando o grau de justiça. E se aperfeiçoarmos os sistemas de transferência de renda, como os que existem no Brasil, os sistemas de previdência, o seguro-desemprego, o benefício da prestação continuada, o salário-família, tínhamos o Bolsa Família, agora o Auxílio Família, e chegarmos a fazer aquilo que é a renda básica de cidadania, vamos elevar o grau de justiça. E como e por quê? Bem, quero lhes dizer, quando eu cheguei no Senado, como vocês podem chegar a qualquer momento, logo, 1º de janeiro, eu, em maio de 1991, apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta que não recebesse ao menos 45 mil cruzeiros da época
cerca de $150 da época, 2 salários mínimos e pouco, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. Ninguém teria menos do que metade de 45 mil cruzeiros. A proposta foi bem recebida pelo líder do PDT, Maurício Corrêa, senador, e depois ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente, recebeu e foi votado com consenso praticamente, só 3 abstenções de todos os senadores, em 16 de dezembro de 91, mas era agosto de 91, Walter Barelli, então coordenador do governo paralelo de Lula, que tinha perdido a eleição para Collor de Mello em 89, reuniu cerca de 50 economistas do PT para um diálogo sobre propostas. E eu, ao apresentar a proposta, José Marcos Camargo, até hoje professor da PUC, ponderou: será importante a garantia de uma renda, mas seria bom começar pelas famílias carentes que tenham crianças pequenas e que muitas vezes fazem-nas estar trabalhando desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade e não vão à escola, e quando chegam à idade adulta não têm a formação suficiente para um trabalho que lhes dê uma boa remuneração. Se provermos uma garantia de renda para as famílias carentes, desde que elas coloquem as crianças na escola, iremos contribuir para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E José Marcos Camargo escreveu artigo com essa proposta na Folha em 91 e 93, e em 94 para 95, o governador eleito pelo PT no Distrito Federal, Cristóvão Buarque, e o prefeito do PSDB, José Roberto Magalhães Teixeira, de Campinas, ambos iniciaram projetos naquela direção, que foram logo também implementados da mesma forma em Ribeirão Preto, em Belo Horizonte, em Salvador, em Belém, Mundo Novo, Caxias do Sul, Goiânia e assim por diante. E no Congresso Nacional surgiram 6 projetos, 3 na Câmara, 3 no Senado, inclusive um de Pedro Wilson, ele não está por aqui hoje? Deixa eu... Depois você me dá o telefone dele, fala que eu perguntei sobre ele e queria mandar um abração para ele, porque eu lembrei ele foi um dos que, com Chico Vigilante, Nelson Marquesan na Câmara e no Senado, José Roberto Arruda, Ney Suassuna e Renan Calheiros, que apresentaram propostas para que a União financiasse os municípios que adotassem programas naquela direção. E eis que, já em 94, quando Felipe Vampares esteve no Brasil, falando em São Paulo, no Rio de Janeiro, e soube que eu havia apresentado a proposta da garantia de uma renda mínima, ele me convidou para ir no 5º Congresso Internacional da Rede Europeia da Renda Básica, em Londres, onde lá conheci pessoas que se tornaram meus amigos até hoje, os estudiosos dessa proposta. E quando, em 96, ele voltou ao Brasil, eu pedi uma audiência ao presidente Fernando Henrique Cardoso, em que Felipe Vampares disse o seguinte ao Fernando Henrique: olha, o importante é um dia chegarmos à renda básica universal, mas iniciar a garantia de uma renda relacionando as oportunidades de educação é um bom começo, porque significa um investimento em capital humano. E o Fernando Henrique, então, deu o sinal verde para que o Congresso Nacional, com o meu apoio de todos os partidos, aprovasse aquele projeto que logo depois veio... primeiro
financiando em 50% os gastos dos municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação, e progressivamente mais. Daí, portanto, veio o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás. Quando chegou o governo do presidente Lula, ele instituiu o cartão alimentação, R$50 por mês para as famílias carentes poderem comprar só alimentos. E em outubro de 2003, o presidente Lula unificou e racionalizou esses 4 programas que eu citei, e mais tarde o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no que veio a ser o programa Bolsa Família, que tinha 3,5 milhões de famílias inscritas em dezembro de 2003, foi crescendo para mais de 14,5 milhões famílias em 2014 para 15. Todos os anos o coeficiente Gini de desigualdade foi diminuindo, assim como os indicadores de pobreza extrema e absoluta a cada ano foram diminuindo, mas nesses últimos 6 anos, de 2016 para cá, a evolução foi outra, infelizmente. Mas mais e mais eu fiquei persuadido de que melhor do que a garantia de uma renda relacionando as oportunidades de educação e saúde e com condicionalidades, será o dia que tivermos a renda básica incondicional e universal. Por que razão? Quer me falar? Quer que eu fale? Eu falo. Alguém, você quer me falar? Quer falar? Que vantagens há em ser incondicional? Mas como? Vamos pagar até para o governador de Goiás? Não, mas é o Ronaldo Caiado? Vamos para o Paulo Guedes, para o Pelé, para o presidente Bolsonaro? Não. Para quê? Não. Universal é para todos. Para a Adriana Cortes também. Para o mais bem-sucedido fazendeiro, produtor de gado, de soja, e o mais bem-sucedido empresário de Goiás e do Brasil também. Para o Eduardo Suplicy também. Obviamente, os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há? Primeiro, eliminamos completamente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinada, ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe, como a nossa fotógrafa... eu quero atenção, por favor. Os dois fotógrafos. O senhor pode sentar ali um minutinho. Tá, mas... Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha e recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir. Vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciar a atividade e render esse tanto, e aí vem o governo, me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo?
Será que não vai estimular a ociosidade? O que é que nós vamos fazer com aquelas pessoas que tenham uma tendência, na realidade, à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, mulheres e homens. Todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo amor e carinho. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando da alimentação, do desenvolvimento de nossos filhos, nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós, eu fui presidente do centro acadêmico, fazia uma opção de atividades, porque me sentia útil perante a comunidade. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fazenda, de uma fábrica, de um hotel, de um restaurante, de uma loja, de propriedades imobiliárias, de títulos financeiros, esta pessoa tem o direito de receber lucros, juros, aluguéis. E eu lhes pergunto, por acaso, para receber tais rendimentos do capital, a pessoa precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber aqueles rendimentos do capital sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, como um direito de sermos brasileiros? E até, diz a lei, para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais terão também esse direito. É uma questão de bom senso. Ainda mais quando pensamos em certos aspectos da nossa história. O fato de, por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem ao Brasil, trabalharem para ajudar a acumular tanta riqueza de tantas famílias sem que lhes fosse dada qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala e obterem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. É uma questão de bom senso. Mas eu não falei ainda a principal vantagem da renda básica. Você quer falar? Não, eu quero que o senhor fale. Quer que eu fale? Você quer falar? Se você preferir falar antes de mim. É do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala o grande economista Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, hoje professor em Harvard, foi professor em Cambridge, onde ele foi colega de Celso Furtado. E ele quando menino, vivia onde hoje é Bangladesh, em Dhaka, capital hoje de Bangladesh. E eis que seu pai era um bom professor e ele morava numa boa casa. Certo dia, brincando no jardim da sua casa, eis que, de repente, entrou um homem gritando por socorro, esfaqueado nas costas. E ele chamou por seu pai, que logo veio, e acompanhou seu pai levando Cadermia para o hospital. No caminho, disse ele, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas. Mas eu não tive outra alternativa, senão, neste bairro, conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E, ao chegarem no hospital, Cadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui Amartya Sen, tipicamente, este homem não tinha liberdade real, precisou colocar a sua
saúde, vida em risco, para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família, da sua família. Então, para aquela mãe que, às vezes, não tendo como dar de comer para as suas crianças, resolve vender o seu corpo. Em São Paulo, por exemplo, lá no Parque da Luz, onde eu fui conversar com elas, tomei um chá com elas na casa de chá, contei essas histórias, me deram razão. Aqui em Goiânia tem alguns lugares onde acontece também. Ou para aquele rapaz que, não tendo alternativa para ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar o personagem que quase todos vocês conhecem, dos Racionais MCs, do Mano Brown, o homem na estrada que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso estar aceitando essa única alternativa que me surge pela frente. Eu agora posso aguardar um tempo, graças à renda básica, para mim e cada membro da minha família. Quem sabe possa fazer um curso numa instituição aqui na minha cidade, fazer um curso com a professora Adriana Corsi, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. E é por isso que eu acredito tanto nessa proposta. E tenho a convicção de que ela vai ser muito boa. Olha, no começo dessa semana, a Fundação Perseu Abramo, da qual o presidente é Aloysio Mercadante, lançou as 90 metas para debate do governo do presidente Lula e Alckmin. Vocês podem ler no item 17 que ele fala ali que o programa vai novamente aperfeiçoar o Bolsa Família como um passo na direção da renda básica de cidadania universal. Mas eu até estou querendo propor, eu já escrevi, anteontem ainda não divulguei, uma redação ainda melhor, porque eu quero, você sabe, Adriano, eu estou vendo se eu faço um entendimento com Deus. Eu completei 80 anos em 21 de junho do ano passado. E o presidente Lula me deu de presente um diálogo que eu coloquei nas minhas redes sociais, onde ele me garante que vai implementar a renda básica de cidadania. Ele sancionou numa belíssima cerimônia. Minha mãe, aos 95 anos, estava presente, a Mônica Dallari estava presente, o professor Felipe Vamparo estava presente, mas faz 18 anos, e você é candidata a deputada federal, e você vai pedir ao presidente Lula para implementar, para valer? Eu vou. Compromisso? Eu vou. E no Senado também, né? Porque, olha, o presidente Lula teve um diálogo de 70 minutos comigo. E eu
estou combinando com a editora Perseu Abramo, que essa é a 7ª edição, que está praticamente esgotada, que será em agosto a publicação da 8ª edição. E nesta 8ª edição, eu estou pedindo licença ao presidente Lula para que possa publicar o diálogo que ele teve comigo sobre esse tema. E veja, posso ler para vocês alguns trechos aqui do que ele disse para mim no dia do meu aniversário. São coisas assim. Puxa vida. Ai, meu Deus do céu. Lula, ele disse, Eduardo, já que você falou tanto, só uma pergunta. Você disse que quase que todo o programa inteiro que eu ia te perguntar, então eu queria aproveitar para ler a carta de uma pessoa que você sempre admirou, que foi lida na cerimônia em que foi sancionado o projeto. E essa pessoa estava em Paris, lecionando na Sorbonne. Era o grande economista brasileiro Celso Furtado, que disse o seguinte, e foi lido na cerimônia: nesse momento em que Vossa Excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe a minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com esse ato, que é fruto decisivo e da ampla visão social do senador Eduardo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. 8 de janeiro de 2004. Eu fiquei super honrado com isso. E neste diálogo do Lula comigo, ele diz que vai implementar, sim, a renda básica de cidadania, mas eu acho que só vai fazê-lo se você estimulá-lo a fazer para valer. E se ele quando ele vier ao Brasil, a pilha do microfone acabou. Enquanto vocês providenciam, eu vou passar esse aqui para o senhor. Vamos ver se esse cabo alcança. Eu vou para aí. Perfeito. De qualquer forma, providencia, por favor, uma nova bateria. Então, mas queria lhes dizer que todos aqui já estiveram no lugar do mundo onde funciona o pagamento de uma renda igual para todos. Vocês já estiveram? Querem conhecer? Quem sabe as senadoras já estiveram num lugar onde funciona bem a renda básica? Já foi lá? Querem conhecer? Eu estive lá, no Alasca. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Boa parte da população ainda era pobre.
Então, o prefeito disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. Precisou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois, ele se tornou governador eleito do estado do Alasca, que havia, então, descoberto, como nós, na camada pré-sal do Atlântico, enorme reserva petrolífera. Então, ele disse aos seus, então, 300 mil habitantes em 1976. Hoje são 700 e tantos mil habitantes. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura. Por quê? O petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos criar vamos separar num fundo, vamos criar um fundo com 25% dos royalties decorrentes da exploração do petróleo para as gerações futuras também. E, então, 25% dos royalties decorrentes da exploração do petróleo passaram a ser investidos em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive brasileiras, como Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, Petrobras, Itaú, Bradesco, 200 empresas brasileiras, empreendimentos imobiliários, e o fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje 80 bilhões de dólares. Então, vamos supor que a Daniela estivesse vivendo no Alasca desde os anos 80 e com a única exigência 1 ano ou mais. Então, entre 1º de janeiro e 31 de março, você teria preenchido um formulário, uma página só. Sou Daniela Corsi. Não, Adriana, desculpe, Adriana, sou Adriana Corsi, resido em tal endereço. Se eu viajei no ano passado por tal motivo, estou aqui de volta. Preenche por suas crianças até 18 anos. Não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado. Poucas perguntas adicionais. 2 pessoas testemunham, essa declaração é verdadeira. Se você assim tivesse procedido desde os anos 80, entre janeiro e março, em setembro, começo de outubro, teria lá recebido primeiro 300, depois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, 3.200 e tantos dólares por pessoa. Nesses últimos anos, $1.000 a $2.000 por pessoa. E qual foi a consequência? 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, o mais igualitário, junto com Utah, que é um pequeno estado, e constitui suicídio político para qualquer liderança propor o fim desse sistema. Eu estive lá por 7 dias e verifiquei que praticamente todas as pessoas acham muito positivo. Outra experiência que eu fui visitar pessoalmente é em Macau, ex-colônia portuguesa, quando Mao Tse-tung venceu, formou a República Popular da China, absorveu quase todas as colônias europeias, menos Hong Kong, que era do Reino Unido, e Macau, que era de Portugal. Em 79, a China fez um acordo com Portugal, pela qual Macau passaria a ser da República Popular da China, porém com legislação autônoma. E
eles então permitiram a existência de cassinos que se desenvolveram extraordinariamente. Em 2006, houve forte tensão social em Macau. Os legisladores e autoridades de Macau, então, resolveram criar um Wealth Partaking Scheme, um esquema de participação na riqueza, e cerca de 6% da receita dos cassinos, hotéis, tudo que tem de comércio e produção em Macau, vai para um fundo que paga a cada habitante de Macau, pelo menos há 7 anos, um residente permanente, se for menos, aí é metade, mas, ou se for só turista, não. Mas, então, paga 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil. Desde 2008 para cá, foi aumentando gradualmente, cerca de $1.280 por pessoa, e eu estive lá por 2 dias a caminho do congresso da Basic Income Earth Network na Coreia do Sul, e verifiquei que também os resultados são muito positivos. E aqui no Brasil, todos vocês conhecem, já estiveram lá, onde está havendo uma experiência notável da renda básica. Como se chama? Heloísa. Heloísa já foi nesta cidade brasileira? Quem já foi? Eu já. Maricá, na costa do Rio de Janeiro. Você já foi lá? Você precisa ir. Tem que fazer uma equipe goiana para visitar Maricá. Era dezembro de 2015, eu fiz em São Paulo uma palestra sobre direitos humanos e a renda básica. Estava presente Washington Quaquá, prefeito então do PT, eleito em 2008 e 2012 outra vez. Quando eu terminei, ele falou: eu quero aplicar a renda básica em Maricá. Começou 10 mumbucas, que é a moeda social de lá, por mês, para cada família que recebia o Bolsa Família, isso em 2016, 2017, 20 mumbucas. Em 2019, todas as pessoas que estavam em famílias que ganhavam até 3 salários mínimos passaram a receber 130, depois, na época da pandemia, 170, e agora 200 mumbucas ou reais por mês, e isso correspondeu a 42.500 pessoas, 1/4 da população, e está programada para esse segundo semestre, não sei que mês, pelo menos antes do fim do ano, cerca de 80 mil, metade da população da cidade vai estar recebendo, e em 2024, pelo menos ao final, toda a população, hoje, ou até há pouco, 167 mil habitantes, mas está crescendo, vai estar recebendo os que lá residem há 3 anos ou mais, e a experiência está sendo muito positiva, pesquisas sendo realizadas, entrevistando as pessoas que estão sendo beneficiadas. Agora o prefeito é o Fabiano Horta, eleito, sucedendo em 2016, e reeleito com 88% dos votos, e ele está implementando a renda básica, e a experiência de bancos comunitários, moedas sociais e renda básica vem crescendo no Brasil. E eu visitei experiências também, têm sido realizadas bem-sucedidas na Namíbia, na Finlândia, e em janeiro de 2019, eu fiz uma visita junto com a Mônica Dallari a
a uma notável experiência nas vilas rurais do Quênia. Você me permite que eu convide a Mônica para ela explicar a experiência do Quênia? Mônica, você está sendo convidada para falar. Neste livro que a Mônica escreveu comigo, Um Jeito de Fazer Política, tem um capítulo que é sobre a emancipação das mulheres e a renda básica de cidadania, que justamente descreve, e a Mônica o fará melhor do que se eu estivesse fazendo, descreve a experiência que nós dois visitamos ali no Quênia. A palavra é sua, Mônica. Olá, é muito prazeroso falar da experiência no Quênia, porque ela é muito transformadora, especialmente para as mulheres. A experiência aconteceu em 127 vilas extremamente pobres no Quênia, e extremamente pobres, vivendo com menos de $1,90 por dia, né, o que dá menos de R$ 9, o que é muito pouco. E só para se ter uma ideia do quão transformadora é a experiência, no primeiro mês, a experiência vai ocorrer durante 12 anos, todo mês. Todos os moradores com mais de 18 anos em uma dessas 127 vilas, cada morador vai receber $22 mensais. Mulheres, homens, o único critério é a idade. No primeiro mês da experiência, a violência doméstica, que significa violência contra a mulher, caiu em 51%. A violência sexual caiu em 66%. E ela foi muito transformadora, está sendo transformadora para as mulheres, que passaram a ter um rendimento. Para se ter uma ideia da situação, uma mãe de família que anda, sei lá, 5, 10 quilômetros para vender peixe, né, no mercadinho, ela volta para casa com $1. Ela recebe $1 passando o dia inteiro trabalhando. Então, as mulheres, a partir do momento que elas começaram a receber os $22, elas se empoderaram diante da família, porque deixou de ser a decisão sobre o que seria feito com o dinheiro, né, deixou de ser exclusivamente do homem, e as mulheres ganharam esse espaço de discussão, né, dentro da família. Além disso, as mulheres são extremamente empreendedoras. Então, elas rapidamente foram se organizando, então foram criados diversos grupos, por exemplo, com 10 mulheres. Cada mês, elas se juntavam e cada um tirava $5, $10 do que recebeu para dar para uma. Então, durante um mês, aquela pessoa vai ter um rendimento maior para fazer uma reforma, para comprar um móvel ou para arrumar uma outra forma de sustento. E a outra questão que eu acho muito transformadora é na educação infantil. Infantil e de adolescentes, adultos, porque, teoricamente, a escola é gratuita. Então, gratuito significa ter um professor que pode ter uma classe de 100 crianças com idades diferentes e com nível de aprendizados diferentes. E o agravante disso é que, apesar de ser gratuita, as crianças precisam usar uniforme, que não é gratuito, precisam levar a comida para a escola, e muitas vezes elas dormem com fome, não tem, né, para jantar, então, e elas precisam ir para a escola levando a comida, elas têm que comprar o material escolar, elas pagam as provas, elas pagam o transporte.
Então, é uma mexida muito, muito importante, muito transformadora. Nós voltamos muito, muito felizes com resultados tão importantes. Agora, tem uma outra coisa que o Suplicy ainda não falou e que eu tenho falado, que eu considero muito fundamental. Ele falou de Maricá, mas hoje, no Brasil, já existem 7 experiências em andamento de distribuição de uma renda básica com moedas comunitárias. E aí, só para dar um exemplo da importância disso, por exemplo, em Niterói, no começo do ano, foi criada a moeda, acho que é não lembro o nome, uma moeda comunitária, Araribóia, que circula no município, com os comerciantes credenciados para receber, e aí as pessoas recebem a renda básica com a moeda comunitária. E o que acontece com a moeda comunitária? Ela faz girar dinheiro no município. Então, ela gera emprego e gera renda. Para se ter uma ideia, na primeira semana, foram 5 dias em Niterói, circulou em moeda comunitária, em compras, ou um cabeleireiro, ou uma farmácia, 2,5 milhões de reais em 5 dias. Então, e aí mexe com a comunidade inteira, porque aí se tem uma... É o conjunto da sociedade que está participando. Então, são experiências muito importantes. Hoje, no Brasil, são 150 moedas comunitárias já. Tem Maricá, Niterói, tem royalties do petróleo, mas tem outra... acho que Saquarema, tem um no Ceará, nem todas têm. Cabo Frio... então, em Fortaleza que foi criada a moeda comunitária Palmas, né? Foi no início dos anos 70, os moradores da orla, os pescadores, foram expulsos pela especulação imobiliária. E aí foram morar a 30 quilômetros de distância, numa área que não tinha nada, a menor estrutura. E aí eles... foi Dom Aloysio Loscheider, que era presidente da CNBB, mandou um estudante de teologia, João Joaquim da Silva, para ajudar... De Mello. Para ajudar... Obrigada. Para ajudar a melhorar a situação. E aí ele organizou uma associação de moradores, e aí começaram a trabalhar, a mobilizar, a ir atrás do poder público, para a rua, escola. E aí o que aconteceu? Os moradores foram novamente expulsos da região. Por quê? Porque eram pessoas desempregadas, sem trabalho, sem uma qualificação profissional, que não tinham dinheiro para pagar a conta de luz que veio junto. E aí, a partir daí, o João Joaquim fez um seminário em 98, e ele, para entender o que acontecia, e eles chegaram à conclusão que 90% dos recursos que os trabalhadores ganhavam eram gastos fora da comunidade. Então, a comunidade não se beneficiava disso. E aí ele fez um longo levantamento e viu que 88% dos produtos que eram comprados poderiam ser produzidos na comunidade. Então, se criou uma fábrica de produtos de limpeza, outra de produtos de higiene, criaram confecção, junto com cursos, né, de qualificação, né, com oportunidades. Aí foi criado um banco comunitário, e aí, utilizando, e aí que foi criada a moeda Palma, que é a moeda comunitária, e que começou a circular só naquela região. Essa ideia, ela não é nova, ela é a ideia da economia solidária do Paul Singer. E o que aconteceu lá com a moeda? Gerou renda, gerou emprego, gerou melhoria na comunidade, entrosamento,
Então, assim, com resultados, e aí o que aconteceu é que foi juntando gente, então hoje virou uma questão muito grande, que se agravou ainda mais, né, com esse desemprego. Então, assim, é importante, o professor Felipe Vampares diz que a introdução da renda, a incorporação da renda básica no mundo, ela vai ser semelhante ao fim da escravidão e ao sufrágio universal. Aí fala assim, bom, mas como a gente sabe disso? E aí o professor Felipe Vampares falou, porque é uma revolução silenciosa que vem de baixo para cima. Isso efetivamente está acontecendo. Em 2019, a gente foi a um congresso na Índia com mais de 50 países participando. Então, assim, já está acontecendo isso. No mundo inteiro tem experiência. Às vezes com desenhos diferentes, mas com resultados altamente positivos. Então, é isso. Tomou, não, só enriqueceu o meu tempo, não foi... Ela foi ótima. Se me permite, eu achei um trecho aqui do diálogo do Lula comigo. Posso falar? Olha. Teve uma hora que eu comento que o professor Paul Singer era um grande estimulador da economia solidária e grande estimulador também da renda básica de cidadania universal. E daí o Lula comenta, o Paul Singer vai ficar na nossa memória, não apenas pela qualidade do economista, com uma visão social muito apurada, mas durante todo o período em que fui presidente, ele trabalhou no Ministério do Trabalho, cuidando dessa questão das cooperativas, cuidando para melhorar a questão da renda das pessoas com a economia solidária. Uma coisa que eu queria ponderar para você, acho que nós nunca tivemos um momento tão apurado para discutir a renda básica como agora nunca tivemos no mundo inteiro. Quando tivemos a crise de 2008 e houve a queda do Lehman Brothers, eu lembro que uma das reuniões do G20, o Gordon Brown estava coordenando a reunião e eu dizia para ele que o melhor jeito de recuperar a economia do mundo era a gente dar uma chance para os pobres. Eu contava para ele o que significa para a economia de um país, as pessoas mais pobres receberem uma ajuda, por menor que ela seja. O pobre, quando recebe uma ajuda, ele não vai depositar no banco, comprar dólar ou aplicar na bolsa. Ele vai aplicar no estômago, vai ao supermercado comprar as coisas para comer. E eu cansei de viajar a este país, cansei de receber propostas desaforadas e perguntas desaforadas. Lula, você fica falando de dar dinheiro para o pobre, mas tem muito aposentado que está recebendo Bolsa Família e está dando dinheiro para o neto gastar. Tem aposentado que está comprando Viagra. Até com isso as pessoas se incomodavam. Tem pessoas que estão comprando dentadura, estão comprando lápis. Não importa o que as pessoas comprem, o que importa é que elas sejam donas do dinheiro. E o que importa é que elas estejam bem. Se elas querem comida, vão comprar comida, mas se elas precisarem de um lápis... Ora, eu conto sempre a história de uma mulher que dizia assim para mim, presidente, antes do Bolsa Família, eu comprava um lápis colorido e cortava no meio para dar aquela metade para cada neta. Agora eu compro uma caixa para cada uma. Eu estou dizendo isso para as pessoas saberem o significado de pouco dinheiro na mão do povo. O povo faz milagre. Então, acho que o momento é muito adequado para a gente colocar a renda básica na ordem do dia, viu? É muito adequado para você continuar falando, continuar gritando, continuar debatendo, continuar escrevendo.
Porque se o PT voltar a governar este país com setores progressistas da sociedade, que vai acontecer, hein? A gente não vai poder fazer igual já fizemos. Temos que fazer melhor, temos que aperfeiçoar o nosso jeito de governar. Então, é importante que a gente vá maturando na cabeça do prefeito, na cabeça do vereador, na cabeça do dirigente sindical, na cabeça dos setores médios da sociedade, que, quando a sociedade mais pobre alcançar um degrau a mais na escala social, todo mundo vai ganhar neste país. Eu hoje tenho mais conceito do que tinha ontem e tenho certeza de que amanhã vou ter melhor conceito do que tenho hoje, do significado da proposta da renda básica. Você vê que ele está progredindo, né? Nós demos o início com o Bolsa Família, mas é preciso aperfeiçoar muito esse programa. É preciso aperfeiçoar muito as políticas sociais para que a gente atinja um padrão de decência neste país. Então, Eduardo, eu quero que você continue com essa mesma garra, com essa mesma motivação, convencendo as pessoas de quão importante é. E citando exemplos como você citou. Eu fui a Maricá esses dias e fiquei pensando por que a gente não pensa em uma moeda mumbuca em muitas outras cidades brasileiras. Está certo que precisa levar em conta que Maricá já tem um fundo soberano de 500 milhões depositados e nem toda a cidade tem a receita de Maricá por conta do petróleo. Então é preciso levar em consideração a realidade de cada cidade, para a gente não ficar vendendo ilusão. Mas se cada prefeito tiver disposição, por mais pobre que seja a cidade, é possível criar um fundo, cuidar das pessoas mais pobres, e por aí em diante. Então, olha, eu estou cumprindo a missão que o presidente Lula me deu, né, de percorrer o Brasil e de estar falando sobre essa proposta na qual eu acredito tanto. E conforme eu falei, eu estou procurando fazer um acordo com Deus, que me dê a boa saúde para ver se eu consigo viver o suficiente para ver a renda básica universal e incondicional aplicada no Brasil. Muito obrigado a todos. Quero agradecer muito, porque, olha, eu sou professor, né, e percebo quando as pessoas estão prestando atenção na aula, e quando acontece isso, a gente fica entusiasmado e vai embora, né? E hoje foi um dia como esse. Eu, como professor, agradeço muito a atenção de todos vocês até o presente momento. Muitíssimo obrigado. Isso aqui de uma cooperativa de mulheres. Tem um chocolate com coisas de Goiás. Está tendo hoje o sexto encontro da Economia Solidária aqui em Goiânia, né, que é uma experiência. E eu lembrei de você, é um presentezinho do Dia dos Namorados, mas como eu namoro a proposta de renda básica de cidadania, nós trouxemos aqui para você, né? Muito bem. Já começa a distribuir. Um docinho. Vou comer já. Suplicy, eu não tenho chocolate, mas tenho a vida para te entregar, viu? Memórias de um Reitor, quero deixar uma lembrança para o senhor, um pouco de minha trajetória em 5 mandatos à frente da universidade. Uma alegria muito grande compartilhar, entrelaçar nossas vidas. Muitíssimo obrigado. Aqui, Bolívia.
Nosso querido. Esse aqui, ó. Quase petista, porque ela já está aqui. Agradecer a presença da vereadora Ava Santiago, também nossa companheira de luta pelos direitos humanos em Goiânia, que vem prestigiar aqui a nossa atividade. Eu quero muito também agradecer a presença da FETAEG, nossos companheiros que lutam pela agricultura familiar em Goiás, irmãos do Partido dos Trabalhadores, Eleandro, Antônio Lucas, que estão aqui. A Irene do Ibrace. Irene do Ibrace, querida companheira, direitos humanos. Gente, agradecer muito a presença de todos e todas, né? Um evento muito representativo, mas de forma especial agradecer nosso querido senador brasileiro mais famoso, senador do Brasil, nosso querido Eduardo Suplicy, que vem nos encantar, nos emocionar, e que a gente faça esse compromisso, todos aqui, para lutar pela renda universal no Brasil, junto com o presidente Lula. Precisamos eleger o presidente Lula no primeiro turno, gente. Goiás, nós estamos passando agora do Bolsonaro. Essa é a nossa missão, para que a gente possa ter essa renda no Brasil. É essencial eleger o presidente Lula e que o nosso Eduardo Suplicy seja nosso senador. Quero estar no Congresso Nacional junto com você, para a gente lutar junto. Faça esse compromisso, querido Eduardo. Obrigada pela presença. Adriano, eu acho que, conforme o Papa Francisco tem dito, vamos colocar em prática os instrumentos de política econômica para elevar o grau de justiça, para que, então, possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países. E poderíamos concluir o nosso trabalho com uma canção pela paz, não é? Porque vocês lembram que, quando houve as guerras do Vietnã e do Iraque, os povos do mundo saíram às ruas para pedir que acabassem as guerras. E, sobretudo, cantaram a música tão bela daquele Prêmio Nobel de Literatura, o Bob Dylan, Blowing in the Wind. Tá bem? Vocês gostariam de cantar comigo? Para, se alguém ainda não compreende toda a letra, quantos? Não precisa. Todo mundo sabe, né? How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see?
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Todo mundo outra vez, você também. Venha. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Você é candidato também? Aqui. A gente esteve junto em 2017, a gente até jantou junto aqui no Eneco, Encontro Nacional de Economia. E como é o seu nome mesmo? Fábio Júnior. Fábio Júnior para estadual. Isso. Fábio Júnior para estadual. Estou trabalhando, por isso que eu tive que ficar no computador. E pela renda básica também. Claro. Ótimo. Muito bem. Pessoal, então nós queremos agradecer, não vamos nem cobrar pelo show, tá? Mas tem os livros aqui e à noite, né? Vamos só conferir a agenda, Mônica, à noite, 19 horas, lá na Faculdade de Direito da UFG, né? E declaramos encerrada a nossa audiência pública, Câmara Municipal e Assembleia Legislativa, nossa pré-candidata, companheira Adriana Corsi. Valeu, minha deputada.